Boa noite, galera, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Gustavo, eu sou professor de Física da turma de vocês. É, a aula de hoje nós vamos fazer um pouquinho de uma revisão de tudo aquilo que nós estávamos tratando antes do nosso recesso escolar, né? Antes da antecipação do recesso escolar, para ser mais adequado. E depois vamos falar um pouquinho sobre a lei de Coulomb, tá bom? Vamos lá, galera, que a gente tem muito que aprender ainda pela frente. Iniciando a nossa aula, como eu disse, nós vamos começar por uma revisão. Nessa revisão, nós vamos começar tratando a figura do átomo. Na ocasião, eu coloquei na sala de aula um desenho muito parecido com esse, né? Onde eu dividi o átomo em duas partes. Primeiro, a parte central, que é o núcleo desse átomo, onde eu tenho a figura de dois elementos principais, que são os prótons e os nêutrons. O nêutron, o nome está dizendo, ele é neutro, ele não é positivo, ele não é negativo. A carga elétrica dele é zero, tá? Um outro elemento, esse sim que é mais importante para a gente nesse momento, é a figura do próton, né? Nós vimos na ocasião que os prótons são as partículas positivas, né? E que esses prótons eles ficam paradinhos ali dentro do núcleo. O próton não tem mobilidade. Quem tem mobilidade são elementos que estão fora desse núcleo, que numa região que nós chamamos de eletrosfera, tá? Ou seja, esses elementos são os elétrons. Os elétrons que têm carga elétrica negativa, eles ficam orbitando, ficam girando em torno desse núcleo, tá? A conclusão que você pode tirar desse primeiro momento é que, pelo fato dos prótons ficarem parados e os elétrons que ficam ali, ó, se movendo em torno desse núcleo, né, sempre que ocorrer um processo de eletrização, ou seja, a interação entre dois elementos em algum momento vai resultar num objeto eletrizado positivo ou negativamente, sempre que isso acontecer, significa que vai ocorrer trocas de elétrons. Em outras palavras, para um objeto ficar negativo, significa que ele recebeu elétrons. Tá? Para um objeto ficar positivo, significa que ele perdeu elétrons. Tá bom? O que eu quero chamar sua atenção é que para ficar positivo ou negativo, vai depender desse movimento dos elétrons, já que os prótons ficam parados dentro do núcleo. Então guarde isso. São os elétrons que se movem. Você só ganhará ou perderá elétrons. Os prótons ficam parados dentro do núcleo. Beleza? Uma observação importante que nós também vimos na sala de aula é que quando o objeto apresenta excesso de elétrons, ou seja, o número de elétrons deles é maior do que o número de prótons, significa que esse objeto está negativo. Quando o objeto possui falta de elétrons, ou melhor, apresenta falta de elétrons, significa então que ele está positivo. Você deve estar se perguntando, mas e quando o cara é neutro? Quando o objeto é neutro? Quando o objeto é neutro, o número de elétrons dele é idêntico ao número de prótons, por isso que ele está neutro. Beleza? Isso aí já está tudo no seu caderno, eu só estou tentando fazer uma revisão. Vamos lá. Bom, continuando a revisão, vamos fazer aí alguns cálculos. O primeiro cálculo, muito importante, é o cálculo da quantidade de carga elétrica. Tá? O cálculo da quantidade de carga elétrica é dado por essa expressão, Q igual a N vezes E. O Q representa a quantidade de carga elétrica do objeto. O N, o número de elétrons em falta ou em excesso nesse objeto. E por último, o Ezinho que está aí representa a carga elétrica elementar. A carga elétrica elementar é o valor de carga elétrica de um próton e de um elétron. No caso do próton, ou seja, quando o objeto é positivo, né? Quando o elemento é positivo, a carga elétrica elementar vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Quando é negativo, menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Ou seja, é o mesmo valor. O que diferencia é um é positivo e o outro é negativo. Um outro ponto muito importante que você tem que levar em consideração é que a carga elétrica é considerada uma grandeza quantizada.
que significa ela ser uma grandeza quantizada? Durante os processos de doação, ou melhor, de ganho ou de perda de elétrons, isso só ocorrerá em quantidades inteiras. Vou traduzir. Jamais, num processo de eletrização, um objeto vai receber um elétron e meio. Ou ele recebe um elétron, ou ele recebe 2 elétrons. Jamais um pedacinho do elétron. O elétron é sempre doado em quantidades inteiras. Ele é doado ou perdido, é recebido ou perdido em quantidades inteiras de elétrons. Por isso, a quantidade de carga elétrica é chamada de grandeza quantizada. Ela é sempre recebida em pacotes inteiros. Beleza? Daí, o N, que é o número de elétrons, só pode assumir valores inteiros. Então, 1, 2, 3, 10, 1 milhão, mas jamais números quebrados. Tá bom, meus amigos? Seguindo aí para o próximo quadro, vamos a um exemplo. Calcule a quantidade de carga elétrica de um objeto metálico que apresenta 2 vezes 10 elevado a 13 elétrons em falta. Então vamos começar a brincadeira. Se esse objeto, vou marcar aqui para você, se esse objeto apresenta elétrons em falta, eu já posso dizer para você o seguinte, meus amigos, que esse objeto está positivo. Olha o que eu falei aí há 2 quadros atrás. Se um objeto tem excesso de elétrons, ele é negativo. Se o objeto tem falta de elétrons, ele é positivo. A questão diz aí bem claramente para você que esse objeto apresenta uma quantidade de carga de apresenta 2 vezes 10 elevado a 13 elétrons em falta. Isso está querendo dizer para você que esse cara está eletrizado positivamente. Para efetuar esse cálculo, vamos usar aí a fórmula da quantidade de carga elétrica, Q igual a N vezes E. Repara uma coisa, ao substituir os valores, no lugar do N, eu coloquei 2 vezes 10 elevado a 13, que é o valorzinho, ó, tá bem aqui, ó, 2 vezes 10 elevado a 13 elétrons. E no lugar da carga elétrica elementar, que eu estou aqui, ó, eu vou colocar 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Tá? Bom, seguindo aí, na hora de efetuar esse cálculo, você só tem que tomar cuidado com uma coisa. Eu estou multiplicando 2 números que estão escritos em notação científica. Como é que você vai resolver esses cálculos, então? Primeiramente, você viu comigo que você tem que começar efetuando a multiplicação pelos números da frente. Então você vai fazer 2 vezes 1,6, que vai me dar como resultado 3,2. E depois você vai multiplicar as potências de 10, ou seja, 10 elevado a 13 vezes 10 elevado a menos 19. Aí você vai usar uma regrinha de matemática lá da 7ª série, que diz a multiplicação de potências de mesma base, aonde você repete a base e soma os expoentes. Então eu vou repetir o 10 e vou somar os expoentes. 13 do primeiro com menos 19 do segundo. Tranquilo, pessoal? Esse é o caminho. 13 com menos 19 vai me dar menos 6. Então a resposta final é a quantidade de carga elétrica 3,2 vezes 10 a menos 6. Beleza? Vamos para mais um exemplo. Esse exemplo eu vou pedir para você determinar o número de elétrons em falta ou em excesso em um objeto que possui menos 6,4 vezes 10 a menos 6 coulombs. Então vamos lá. Para você efetuar o cálculo, para obter o número de elétrons, você já vai usar essa expressãozinha que está aí. O número de elétrons é igual à quantidade de carga elétrica dividido pela carga elétrica elementar. Bom, a quantidade de carga elétrica foi fornecida pela questão. É a parte de cima aí, ó, da nossa fração, é o numerador. A quantidade de carga elétrica vale menos 6,4 vezes 10 a menos 6. E a carga elétrica elementar, que é esse número aí de baixo, tá? Ele é menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. É aquele valorzinho tabelado lá da carga elétrica elementar, tá bom?
Agora, como que eu sei que eu tenho que usar esse valor negativo aqui embaixo? Repara que a quantidade de carga elétrica foi fornecida como também um valor negativo, menos 6,4. Então isso significa que esse valor de menos que aparece em cima tem que seguir também com um menos no denominador. Esse sinal de menos em cima obrigatoriamente pede o sinal de menos embaixo. Por quê? O número de elétrons representa uma quantidade e toda quantidade ela tem que ser positiva. Então o N obrigatoriamente vai ter que ter como resultado um número positivo. Bom, vamos ao cálculo então. Na divisão, você primeiro vai começar dividindo os números da frente, tá? Então aí na divisão, menos com menos, eu vou ter como resultado um valor positivo. Aí você vai fazer 6,4 dividido por 1,6, que vai dar como resultado esse número 4 aí da frente, tá bom? Depois você vai fazer divisão de potências de mesma base, onde você repete a base, que é o número 10, e subtrai os expoentes. Então você subtrai o expoente de cima, que é o menos 6, menos o expoente de baixo, que é o menos 19. Aí vai ficar menos com menos, vai te dar mais 19. Menos 6 mais 19 vai ter como resultado o número 13. Então, a resposta é, o objeto possui 4 vezes 10 elevado a 13 elétrons em excesso. Por que em excesso? Porque você viu comigo que a quantidade de carga elétrica era negativa. E lá no primeiro ou segundo quadro da nossa aula, nós vimos que quando o objeto apresenta excesso de elétrons, significa que esse objeto está negativo. Vamos para o próximo quadro, galera. Vamos lá. Aí sim, nós vamos chegar no assunto que é um assunto novo, você não viu comigo na sala de aula, que é a lei de Coulomb, tá? A lei de Coulomb, ela vai medir a interação entre duas cargas elétricas. O Coulomb descobriu, esse cientista, um físico, Coulomb, ele descobriu que a força entre duas cargas elétricas, primeiramente, depende do valor dessas cargas elétricas. Quanto maior o valor das cargas elétricas que estão interagindo, maior vai ser o valor da força entre elas. Quanto menor também o valor dessas cargas elétricas, menor vai ser essa interação. Outra coisa que ele percebeu, que ele descobriu nas suas pesquisas, é que a interação entre as cargas elétricas depende da distância entre elas. Então, se eu tenho duas cargas elétricas assim, ó, bem pertinho uma da outra, eu vou ter uma interação maior. Se eu afastá-las, conforme eu vou afastando, a distância entre elas vai aumentando, a interação entre elas também vai diminuindo. Em outras palavras, então, quanto mais perto as cargas elétricas estiverem uma das outras, maior a interação, maior a força entre elas. Quanto mais distante elas estiverem uma das outras, menor é essa interação entre elas. Tá bom? E por último, o Coulomb descobriu que a interação entre as cargas elétricas depende do meio onde essas cargas elétricas estão inseridas. Tá? Esse meio pode ser o ar que a gente respira, pode ser o vácuo. E você pode estar me perguntando, professor, o que é o vácuo? O vácuo representa o vazio completo, uma região que não possui nem o ar que a gente respira, né? E no caso do ensino médio, a lei de Coulomb é rigorosamente cobrada, levando em consideração apenas o vácuo, tá bom? Antes de eu continuar com a demonstração da lei de Coulomb, eu coloquei esse link aí no finalzinho do quadro, onde ele simula um experimento muito parecido com o que o Coulomb fez, tá? Através de uma balança de torção, onde há interação entre cargas elétricas. Eu aconselho que você dê uma paradinha, clique nesse link que está embaixo, que vai te levar para um vídeo do YouTube, para você assistir esse experimento e entender um pouco melhor como é que ocorre a interação entre as cargas elétricas. Beleza? Bom, seguindo aí a nossa aula, tem a fórmula da lei de Coulomb, que ela junta tudo isso que eu falei. A força entre duas cargas elétricas, ela depende do valor das cargas elétricas, ela é diretamente proporcional a essas quantidades de cargas elétricas.
e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Juntando tudo isso, eu chego nessa expressão que está aí, que é F, a força elétrica, é igual a K, onde K representa a constante eletrostática, tá? Que é um valor fixo, dependendo do meio aonde essas cargas elétricas estão inseridas. Como eu disse antes, nós vamos considerar que as cargas elétricas estão inseridas sempre no vácuo. Então o K tem sempre esse valorzinho fixo que está aparecendo aí no quadro para você, que é 9 vezes 10 elevado à nona potência. Tudo bem? Q1 e Q2, né, representam as cargas elétricas, as quantidades de cargas elétricas que estão interagindo, e Dzinho representa a distância entre elas. Antes de eu continuar, né, eu quero chamar sua atenção que Q1 e Q2 aí existem dois traços verticais, né? Aí, deixa eu chegar mais para cá, dois traços verticais em torno desses símbolos. Esses símbolos representam que é o módulo da carga elétrica 1 vezes o módulo da carga elétrica 2. O que isso significa? Mesmo que a carga elétrica 1 seja negativa, na hora de efetuar os cálculos, nós vamos colocar esses cálculos positivos. Isso eu vou demonstrar para vocês em outro momento, tá bom? Seguindo para o próximo quadro, a interação eletrostática, né, ela pode ocorrer de duas formas, ela pode se comportar de duas formas. Eu posso ter uma interação atrativa ou uma interação repulsiva. Ou seja, quando duas cargas elétricas interagem, eu posso ter uma força de atração ou posso ter uma força de repulsão. Quando ocorre um, quando ocorre o outro. Olha bem para essa figura que está aí. Nos dois primeiros exemplos, eu estou aí representando em azul duas partículas interagindo, que são positivas, e logo abaixo, duas partículas que estão interagindo, que também são negativas. Sempre que eu tiver duas partículas de mesmo sinal interagindo, ou seja, duas positivas ou duas negativas interagindo, a força entre elas obrigatoriamente vai ser uma força de repulsão. Tá? E no último exemplo aí, o terceiro exemplo, eu tenho uma partícula positiva e uma partícula negativa interagindo. Sempre que as cargas elétricas que estão interagindo tiverem sinais contrários, uma positiva, outra negativa, a força entre elas necessariamente é uma força de atração. Por isso que eu tenho aí as forças indo uma de encontro para a outra. Tudo bem? Então, a conclusão que eu quero que você chegue nesse momento é o seguinte: quando eu tenho cargas elétricas de sinais iguais, a força entre elas vai ser uma força de repulsão. Sempre que eu tiver cargas de sinais diferentes, a força entre elas vai ser uma força de atração. Beleza, galera? Vamos lá. Bom, por último, eu tenho aí eu coloquei aí um exercício, né, que eu vou colocar a resolução para você em outro vídeo separado. Por quê? Eu achei que esse assunto ficaria mais interessante eu demonstrar esse exercício sendo feito no papel, como se fosse você na sua casa sentado na mesa resolvendo esse exercício, tá? Eu aqui em casa, como por conta dessa pandemia a gente não está podendo sair muito, eu não adquiri um quadro para poder escrever ainda. Eu vou fazer isso para poder facilitar um pouco mais para mim e para vocês essas demonstrações. Então eu gostaria que você parasse essa aula e partisse para o outro vídeo que eu vou colocar aí também, tá bom? Vamos lá, pessoal.